Bom pessoal, vamos para mais um Holder Analisa. E a empresa de hoje a gente vai trazer uma commodity, né? Pela primeira vez a gente trouxe uma commodity aqui no Holder Analisa. Peço desculpas já pela minha voz, né? Tô com um pouquinho rouco aí, mas, né, não vamos deixar de entregar o conteúdo. Agora é o seguinte, então hoje vamos lá, vamos analisar a Gerdau, tá? Vamos entender um pouquinho da empresa, se vale a pena não investir nela. Lembrando que é uma commodity, então o pessoal tem muita dúvida aí, né? Como analisar uma commodity, que tem algumas coisas que a gente tem que cuidar nesse tipo de empresa. E a Gerdau, últimos anos, agora está muito em alta, né? Em função dos seus resultados e em função também da quantidade de dividendos que ela pagou. Ela pagou dividendos altíssimos, né? Se a gente for ver aqui, o dividend yield da Gerdau realmente surpreendeu, obviamente que foi muito em função do seu resultado, que teve um resultado muito bom, e ela acabou estando muito em alta, vamos dizer assim, né? Muito falada, então ela está com o dividend yield atual de 14,96%, realmente é bem alto, né? Mas vamos entender um pouco da empresa, se vale a pena não investir nela, né? O que a gente tem que cuidar quando a gente faz uma análise de uma empresa desse modelo, tá? Eu utilizo aqui, pessoal, já vou diminuir aqui o Fundamentei, tá? Porque eu utilizo o Fundamentei. Claro que eu utilizo outros sites também. Investidor 10 é um site muito bom. Status Invest, como eu abri aqui para vocês, né? Também é um site muito bom. Mas eu utilizo o Fundamentei porque eu acabei comprando a plataforma, né? Assinando a plataforma. Então eu tenho acesso a um conteúdo mais denso. Eu tenho acesso a indicadores com maior histórico, alguns indicadores que no plano gratuito não tem. Então, caso vocês forem fazer análise de vocês, eu recomendo até utilizar outras plataformas e não somente a Fundamentei, porque no plano gratuito deles não é bom, tá? O gratuito deles tem pouco tempo só de que a gente consegue ver, se não me engano, é um histórico de 3 anos só de indicadores, então é muito pouco, né? E tem algumas coisas que a gente não tem acesso, tá? Então tem vários outros sites para se analisar. Mas vamos dar seguimento então, a Gerdau, né? GGBR3 é líder no segmento de aços longos e uma das principais fornecedoras de aços longos especiais no mundo. Vamos aqui para a parte de indicadores dela, tá, pessoal? Se a gente for para a parte do valuation aqui, então, né, a gente vê que ela está numa relação preço-lucro agora, deixa eu botar para esse lado, de 4,6 vezes, né? Está assim nas mínimas históricas, se a gente for ver, ela sempre foi negociada a índice preço-lucro maior e desde 2021 esse índice preço-lucro caiu bastante, pessoal. Importante salientar, a gente vai ver depois também, né? Não basta ver só isso aqui, tem que entender por que esse preço-lucro aqui está baixo, tá? No caso da Gerdau, então não representa somente daqui a pouco uma queda nos seus preços, e sim, né, como é preço-lucro, um aumento também da sua lucratividade, então a gente vai entender isso depois também, tá? Outros indicadores aqui também, preço sobre fluxo de caixa operacional, enfim, lucro por ação, tá? Se a gente for ver questão de proventos, que nem eu comentei com vocês, então, dividend yield de 13,7%, né? O dividend yield médio dos últimos 5 anos de 6,5%, ela distribuiu algo em torno de 54%, né, de payout no caso. E se a gente for ver na parte histórica, pessoal, né, muita gente entrando em Gerdau por causa dos dividendos, mas historicamente, pessoal, não é uma empresa que paga bons dividendos, tá? Se a gente for ver aqui ao longo do tempo, ó, 2013 1,5%, 2015 pagou um pouquinho mais, mas 16, 17 praticamente não pagou. E agora 2021, 22, 23, em função dos seus resultados, ela realmente pagou um dividendo alto, tá? Mas historicamente aí não é uma empresa que vem pagando excelentes dividendos ao longo do tempo, então tem que ter muito cuidado, né? O pessoal às vezes olha somente os últimos resultados e coloca toda a sua decisão em cima desses últimos resultados que ela teve. Então a gente vê aqui que o histórico não é bem assim, tá? Somente parte de lucratividade, né? Se a gente for ver os números aqui, são excelentes, né? Margem líquida 12,5%, mas mesma coisa, pessoal. Peguem o histórico dela, a gente vê que ela trabalha com margens baixas, aqui esses anos ela deu prejuízo, né? Então margem de 3, 4%. Agora os últimos anos cresceu. ROI da empresa, mesma coisa, pessoal. Os últimos anos aqui ela então deu um retorno muito maior, mas se for pegar historicamente ela tem um retorno menor, tá? Vamos então, deixa eu botar para esse lado aqui. Vamos analisar aqui então, pessoal. Fundação de 1961, tá? Tem obviamente uma empresa gigante, né? 44 bi de valor de mercado, tá? Remuneração dos administradores. Aqui é legal, pessoal, que a gente consegue ver o quanto
né, de porcentagem da sua receita e seu lucro líquido estão sendo remunerados aos administradores, à diretoria, ao conselho, enfim. Então, se a gente consegue ver aqui a porcentagem de lucro e de receita, né, em cima do seu lucro líquido, a porcentagem de lucro e de receita em cima do salário dos seus diretores, da sua diretoria e do seu conselho, né? A gente vai ver que é um valor pequeno, tá? É irrisório. A gente pega empresas que têm 7, 8% do seu lucro ou da sua receita, enfim, mais o lucro, né? A receita seria um valor bem alto, mas 7, 8% do seu lucro para a parte de diretorias e conselho, aqui não, é realmente bem baixo, ó. Se a gente for ver aqui, 0,29% agora em 2022 do seu lucro foi distribuído, foi pago à diretoria e a conselho, tá? E a gente vai ver que isso oscila muito ao longo do tempo. Então, a gente consegue ver que em momentos onde o resultado da empresa não é um resultado lá tão satisfatório, né? É um resultado não tão bom, a empresa também, né? Os seus diretores, seus conselhos também não tem lá uma remuneração tão alta quanto em momentos onde a empresa está bem. Então, é uma questão de entender a empresa, entender momentos da empresa, entender ciclos da empresa, né? E quem está na frente dela, obviamente, também tem que não somente sugar dela, entender esses momentos, tá? Então aqui modos ativos, né, pessoal? Ativos imobilizados, 7 países, 33 propriedades, né? Então onde é que tem aí as usinas, enfim, da Gerdau. A receita operacional, tá, pessoal? 43% é do Brasil, mas ela é bem diversificada aqui. 34% vem da América do Norte, né? 13% então aços especiais, 8,5% da América do Sul. Uma coisa interessante aqui, pessoal, que nessa nova reestruturação que a Gerdau fez ali para os anos 2020, né? Ela focou mais onde ela tem uma margem maior. Então ela expandiu, né, essa receita aqui da América do Norte, principalmente, tá, pessoal? Então ela acabou expandindo para cá, porque ela acaba tendo aqui um retorno melhor, né, e consegue então remunerar melhor os acionistas. Então ela consegue trazer margens maiores, lucratividade maior, vendendo obviamente para alguns países, né? Então ela acabou focando um pouco nisso. E aqui a gente consegue mudar. Ah não, aqui mostra só a receita para mim, tá? Então aqui os países, então, né? Separado por país: Brasil 44, Estados Unidos 42, México, Canadá, Argentina, enfim, e outros aqui embaixo. Grande parte, claro, ainda do Brasil, mas está bem próximo dos Estados Unidos já, pessoal. Endividamento da empresa, então ela sempre foi uma empresa que teve uma dívida bem alta, tá? Normalmente empresas de commodity elas têm dívidas altas, e nos últimos anos ela conseguiu cair isso bem, né? Se a gente for ver aqui, ó, depois a gente volta aí para cima, pessoal. Mas aqui o endividamento a gente consegue ver então que ali ela conseguiu fazer com que o endividamento caia bastante. Se for pegar os últimos anos, ó, ela sempre teve endividamentos maiores, mas aqui ela conseguiu controlar bem essas dívidas, descendo aí de uma dívida de 26 bi para 10 bi agora em 2023, tá? Então realmente uma queda bem relevante, né? O que a gente consegue perceber aqui com o gráfico, tá, pessoal? Se a gente for pegar realmente desde o início, ela apresentou um retorno fantástico para o acionista, tá? Um retorno de 22% anualizado nos últimos 25 anos. Só que a gente vê que isso aqui é cíclico, tá, pessoal? Então, se a gente for pegar aqui no ano de 2008, ó, no ano de 2008, ela estava sendo negociada a 17 e pouco aqui, ela passou por novos ciclos, ó, ciclos de mercado, e ela só voltou a retomar um crescimento ali pelo ano de 2017 e 2018, que daí, claro, aí veio a pandemia, né? Mas aí ela voltou num ritmo de crescimento. Então, essas empresas que são commodities, a gente vai olhar um pouco, logo comparar com o gráfico do aço, ela sim apresentou um retorno fantástico, tá? Só que o investidor tem que estar preparado para passar por ciclos longos de baixa. Isso é natural nessas empresas. Então vamos olhar aqui com o aço. Se a gente pegar aqui, pessoal, se a gente pegar aqui o gráfico do aço, tá, da commodity, a gente consegue ver aqui desde 2009, a gente consegue ver que em 2009 ela deu um boom aqui até 2010, 11, certo? Se a gente for pegar aqui, o resultado da Gerdau, ela tinha caído aqui, que foi a crise do subprime, né, pessoal? Em 2009 e 10, ela deu um boom também, tá? Deu um boom também aqui nesses anos. Consequentemente, aqui, vamos pegar o resultado da Gerdau, ó, 2010, 11,
12 foi resultados onde ela teve uma melhora. Tá? Então aqui ela teve uma retomada, né, que coincidiu com o ciclo, só que aí, pessoal, o que aconteceu logo depois disso? O aço despencou. E lá em 2016 foi o ponto mínimo da commodity do aço. O que vai acontecer com a Gerdau também? Aqui, pessoal, caiu, despencou, começou a ter prejuízo operacional, ó, EBIT negativo, EBIT daqui 2015, então negativo, aqui retomou um pouquinho, e prejuízo nesses 3 anos que se seguiu, 15, 16, 17, que foi os anos aqui de mínimas históricas do aço, tá? E obviamente isso se refletiu nas suas ações, né, pessoal? 15, 16, 17, a gente pega aqui que foi o ciclo de maior baixa da Gerdau, né? Então aqui ela começou a retomar um pouquinho, tá? Teve a recuperação do aço também, né? Aqui lateralizou, e o que a gente viu agora nos últimos tempos, pessoal, que afetou obviamente o resultado dela, foi o boom das commodities, né? Então aqui 2020, né, logo depois ali da pandemia, as commodities, o aço atingiu suas máximas, tá? Então foi negociado lá em cima, 2021, e isso obviamente afetou o resultado da empresa, fez com que hoje ela estivesse nesses patamares, né, nas suas máximas, fez com que ela distribuísse excelentes rendimentos nos últimos 3 anos e fez com que ela tivesse aqui 2021, 2022, 2023 resultados muito maiores do que anteriormente ela vinha tendo. Então sua receita dobrou, EBIT daqui multiplicou por 4 vezes, EBIT também, lucro líquido nem se fala, né, pessoal? Então ela teve resultados sim excelentes, mas muito porque a commodity teve esse ciclo de alta. Então, pessoal, esse tipo de empresa tem que estar preparado, tá, para longos ciclos de baixa. É natural que isso possa vir a acontecer. Quando a gente vai olhar aqui o lucro cotação, a gente percebe que ele praticamente sempre andou junto, ó. Desde 2006 ali sempre andou junto, 2007, 2008, lucro líquido acompanhando a cotação. O que a gente percebe agora? Tá? A gente já vê uma queda do lucro líquido da Gerdau, o aço ele vem caindo, né? E sua cotação ainda não, sua cotação ainda está lá em cima. Tá? Então talvez, né, não seja daqui a pouco um bom momento de se investir na empresa. Obviamente, pessoal, não é nenhum tipo de recomendação, tá? Como eu falei, se formos pegar o longo prazo, que é o que a gente preza muito por aqui, a Gerdau dá um retorno fantástico para o acionista, 22% ao ano, né? Deu mais de 15.000% de retorno nos últimos 25 anos. Mas tem que entender, porque normalmente o que acontece, as pessoas entram na euforia, né, e saem na baixa. Então a pessoa lá, aquela, né, que deve estar acontecendo muito, entrou aqui na euforia de 2007, 2008, né, onde o aço estava lá em cima, e aí, após esse período de lateralização, ela vendeu, lateralização não, de queda, ela vendeu porque achou que a empresa já ia quebrar ou não tinha mais fundamento, e aí perdeu essa nova alta. Então, foram investir em empresas desse modelo, tem que entender isso. Tá? A gente sempre diz que toda empresa é investível desde que esteja dentro do seu controle de risco e que você entenda, obviamente, os momentos os quais ela passa. Né? Então, vemos o aço caindo agora, tá? Natural, ele atingiu o pico que vemos ele caindo. Vemos isso aqui descolando um pouquinho, vamos ver como é que vai ser os próximos resultados da Gerdau, tá? E se a gente for pegar então o histórico dela aqui, pessoal, ela sim está com uma dívida muito mais controlada, esse é um ponto positivo. Então, apesar sim do aço estar caindo, desse resultado ter sido muito acompanhado em função do boom do aço, ela vem com uma dívida muito mais controlada do que ela tinha anos atrás. Então isso sim é interessante, isso sim é um bom sinal. Tá? Vamos ver aqui se tem mais algo interessante para mostrar para vocês, pessoal. Fica retorno histórico. Isso aí então, pessoal. Foi uma análise da Gerdau, tá? Foi uma análise um pouco diferente, né? Onde a gente tem que ver outros fatores externos também, não somente os números da empresa. Ver o histórico dela e não somente os últimos 2, 3 anos, isso é extremamente importante, tá? Para a gente entender como a empresa funciona em si. E qualquer coisa, se vocês quiserem uma análise de uma outra empresa, fundo imobiliário, stocks, REITs, escrevam aqui embaixo, pessoal, porque a partir de agora a gente vai analisar as empresas que vocês pedirem, tá? Então,
qualquer uma que você quer que a gente analise aqui no Brasil ou no exterior, só colocar aqui embaixo na descrição do vídeo que a gente vai estar analisando nos próximos holder analisa para vocês, tá? E não se esqueçam, curta esse vídeo, se inscreva no canal e mandem também pros amigos de vocês, beleza? Valeu!